A gente às vezes caminha pela cidade um pouco distraído, sem prestar muita atenção à nossa volta. Mas se a gente parar para observar um pouquinho, vai ver que a história está espalhada pela cidade. Aqui no centro, um desses lugares especiais é o Mercado Municipal. Hoje, o Mercadão, como todo mundo conhece, abriga lanchonetes, açougues e bancas de verduras. São milhares de visitantes todos os dias. Depois de mais de 100 anos de história, a arquitetura chama atenção. O Mercadão foi inaugurado em 1921, no mesmo lugar onde antes funcionava um mercado popular, mas na época ele era bem diferente do que o que a gente conhece hoje. Foi só em 1994 que ele passou por uma revitalização e aí sim começou a ficar mais parecido com o que a gente vê. Desde a década de 90, a edificação faz parte da lista do CONFAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. O espaço é só um dos que carregam a riqueza cultural de São José. E para lembrar da importância desse trabalho de preservação, em agosto é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. O conceito de patrimônio histórico também é definido pela Constituição Federal. O patrimônio é formado por bens importantes para o público. Ele pode ter valor artístico, arqueológico, bibliográfico, só que o mais importante é o contexto. O CEVAP preserva nessas caixas a história da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Mas depois de tantos anos de trabalho, a história de São José também está guardada aqui. Então isso é muito importante para a gente, nós sentimos isso como sendo um trabalho de preservação do patrimônio cultural e material, dessa divulgação e dessa preservação que nós fizemos aqui, porque não é uma coisa só de documentação, é uma questão de pessoas também, tanto é que nós também fazemos entrevistas com professores, alunos, para guardar essa memória, né, das pessoas que estiveram aqui e que trabalharam aqui. O prédio da Faculdade de Direito da Univap também faz parte da lista de bens preservados de São José. Construído em 1954, o projeto mobilizou forças municipais e estaduais e foi um passo essencial para o ensino superior na cidade. Essa historiadora explica que o cuidado com os registros do passado ajudam a construir o nosso senso de pertencimento. A ideia da identidade, ela precede a nossa idade. Então, ter condições de ter acesso à história da cidade, a prédios que representam, que simbolizam uma época na cidade, é de uma importância muito grande para reforçar quem nós somos. Quem somos nesse mundo, quem nos antecedeu, como a nossa história foi construída antes mesmo de nascermos. O CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, lista 4 monumentos em São José, importantes para a memória de São Paulo. A Escola Estadual Santana do Paraíba, a Igreja São Benedito, a Residência Olivo Gomes e o Parque Vicentina Aranha. Já o CONFAC, que valoriza a cultura joseense, elenca 28 construções essenciais para a preservação histórica local. Alguns aparecem nas duas listas, como é o caso do Parque Vicentina Aranha. O espaço foi inaugurado como sanatório em 1924 e se tornou um dos maiores centros de tratamento de tuberculose da América Latina. Desde 2011, é palco de atividades culturais e está de portas abertas à população, com pistas de caminhadas e área verde. E nesse passeio histórico por São José, não tem como não falar da Câmara, ou melhor, a antiga Câmara. Esse prédio foi construído em 1926. Primeiro abrigou o Paço Municipal, depois funcionou como escola e só em 1967 passou a ser a sede do Poder Legislativo. O prédio, que também compõe o patrimônio joseense, se tornou o Museu Municipal em 2015 e recebe diversas exposições artísticas. Para esse arquiteto urbanista, dar uma utilidade moderna à construção também é uma forma de preservação. Isso é um ponto importante, né? O nosso patrimônio está disponível para o uso, né? Ou seja, estar no cotidiano das pessoas, né? E com uma função nobre, como é esse prédio aqui, um museu. Então, vivenciar o espaço é fundamental, porque aqui se constrói novas memórias. E para a gente transmitir esse legado histórico e de identidade, é fundamental que
tenhamos novos usuários frequentemente. Por isso, além de conhecer a história da cidade, também é importante conhecer de perto o patrimônio histórico, uma forma de viver a cultura, a tradição e os valores que moldam uma sociedade. Eu acho que as pessoas precisam ter essa conscientização do que significa um patrimônio histórico, do que significa uma documentação histórica, do que significa a possibilidade da preservação e do significado, do simbolismo que aquele patrimônio tem. Que ele é muito importante na construção do significado da nossa existência. É o que nos diferencia dos animais, o que nos torna humanos. A capacidade de termos história, de construir uma identidade que precede a nossa própria existência.